Muito bem, começamos mais um Café Coado, programa em que nós filtramos aquilo que consumimos e o nosso filtro é a Palavra de Deus. E hoje nós temos aqui dois convidados especiais, Pastor Eloy e Pastor Lipão, ambos da Onda Dura, vão partilhar conosco as suas ideias, a sua visão sobre a igreja, vamos filtrar aquilo que eles falam. Temos aqui também Francis, que é um dos diretores da Céu e Terra, tem estado conosco já em vários programas. Sejam bem-vindos. Francis, diria que tu começasse apresentando rapidamente os projetos da Céu e Terra. Muito bem. Pronto, só para também contextualizar os pastores, nosso projeto então visa esse apoio às igrejas locais. Nosso maior objetivo é também, ao trazermos convidados, que eles possam agregar, tanto em conteúdo como experiência, para que outros pastores que nos acompanham também possam usufruir, né, daquilo que Deus tem feito na vossa vida, no vosso ministério. Então a Céu e Terra tem muito esse intuito. Temos, as pessoas já sabem, temos eventos, cursos, trabalhamos com os podcasts tanto no âmbito feminino como da teologia aqui conosco, né? E parte muito disso. Então hoje nós queremos também ouvi-los, queremos crescer com aquilo que Deus tem dado para vocês. Então sejam bem-vindos ao podcast do Café Muito Quatro. bem. Pastor Eloy, Pastor Lipão, poderiam brevemente explicar aí a trajetória de vocês com Deus, a conversão? Não precisa ser toda a experiência, mas brevemente como é que foi, em que momento da vida foi a conversão e depois o chamado para o ministério também, e também a visão de iniciar a Onda Dura. Acho que nesse caso fica mais com o Pastor Lipão, mas enfim, podem articular essa explicação. Maravilha, bom demais. Primeiro um prazer estar aqui junto com vocês e podendo de alguma forma partilhar e edificar a igreja com aquilo que o Senhor tem nos dado. Isso faz parte do meu coração e do coração da Onda. A nossa igreja é uma igreja muito dialogal e que compreende a necessidade de cooperarmos para o avanço do reino de Deus, que é muito maior do que qualquer denominação ou igreja local. Então é um privilégio enorme estar aqui junto com vocês. E a respeito tanto da minha conversão, chamada e assim por diante, ela remonta a uma história bem comprida, então vou resumir bastante, né? Meu pai sempre foi pastor, desde quando eu nasci ele já era ordenado ao ministério, pastor presbiteriano, e durante toda a minha infância eu vivi dentro do contexto da igreja. Porém, né, filho de peixinho, peixinho não é, eu precisava passar por uma experiência de conversão real. E hoje, obviamente, que eu entendo isso. Na época eu não entendia porque eu assimilava muito a vida com Deus meramente ao frequentar a igreja, estar ali junto com meus amigos e assim por diante. Na minha adolescência eu tive uma corrupção moral muito grande. Muita gente me pergunta, se afastou de Deus? Não, eu não conhecia Deus, né? E eu me corrompi moralmente, de fato, e mergulhei muito fundo em muitas práticas pecaminosas e vivi um tempo bem afastado do contexto da igreja, muito afastado de qualquer possibilidade da fé. Meu coração estava bem endurecido, minha mente muito cauterizada em relação à vida com Deus, assim por diante. E lá no fim da minha adolescência, já muito cético, Deus permitiu que eu passasse por uma experiência muito, eu diria, poderosa em vários aspectos, que foi quando eu estava com uma menina, e uma menina que eu namorava caiu possessa por demônios, e eu era muito cético em relação ao mundo espiritual e tudo mais, e eu lembro que quando isso aconteceu para mim foi muito chocante, porque eu me deparei com uma realidade que eu havia meio que sabotado da minha mente, porque como filho de pastor, ainda que meu pai fosse presbiteriano, ele lidou durante grande parte do ministério dele com essa questão de pessoas possessas e enfim, todo esse cenário. Então, meio que a minha memória foi ressuscitada nesse tempo, e naquela mesma madrugada eu lembro que eu chamei meu pai, e ali eu passei por um processo de convencimento de pecados e de necessidade de salvação, e naquela madrugada ainda eu me rendi a Jesus, e Jesus me salvou de uma forma muito poderosa. E a partir dali a minha vida mudou
verdadeiramente da água para o vinho. Uma pessoa antes daquele dia, uma pessoa depois daquele dia. Hoje eu consigo entender que Deus estava aplicando ali a regeneração, estava mudando meu coração, mudando minha forma de pensar, mudando meus valores, princípios, assim por diante. Foi um processo muito rápido, eu diria, inclusive, esse despir-se do velho homem, revestir-se do novo homem. Porque, de uma forma muito rápida, abandonei as práticas que eu tinha, e muito interessante porque não foi de nenhuma forma forçado, foi muito natural da parte de Deus isso. Eu senti desejo de fato de viver algo novo, então me despi de práticas, vícios, assim por diante que eu vivia, isso lá com os 17 anos, e também junto com isso nasceu em mim uma fome, uma sede por conhecer a Deus que eu desconhecia. É como se eu tivesse tido uma experiência e eu tivesse que entender aquela experiência. Porque aquela experiência que eu passei naquela madrugada, e ela foi bem cumprida, não vou me deter muito, mas ela foi muito real, muito profunda. E eu precisava entender aquilo que havia acontecido. Então, no meu primeiro ano já de conversão, eu mergulhei muito fundo na palavra de Deus. Eu lembro que no meu primeiro ano de conversão eu li 8 vezes a Bíblia, li a Bíblia em 2 semanas, fazia maratonas e maratonas de leitura bíblica, comecei a cursar teologia e a minha história mudou assim de uma forma avassaladora de um momento para o outro. Um ano depois, mais ou menos, eu conheci então a minha namorada, que hoje é minha esposa. Nós começamos a namorar e junto com esse processo de início de namoro também nasceu no meu coração, no coração dos meus amigos, o desejo de criarmos uma espécie na época que era um movimento de evangelismo que se chamou então Onda Dura, com o desejo de levar o evangelho sem os paradigmas da tradição e da religião para os amigos que de alguma forma nunca pisariam em uma igreja. Então nós começamos esse movimento que inicialmente eram reuniões e vigílias de oração e assim por diante, e depois foi ganhando outras formas, né, com o passar do tempo. Mas depois desse período ali, 2 anos depois eu casei, a Onda Dura já havia começado e ela começou a crescer demais, muita gente chegando para Jesus, eram centenas, centenas e centenas de pessoas, culto após culto, entregando a vida a Jesus. Lembro de momentos de batismos assim, mensais que nós tínhamos, batizar 300 pessoas no mês, 200 pessoas. Então, Deus de fato gerou um avivamento na cidade onde nós estávamos, que é Joinville, e lá então começou a nascer a Onda Dura a partir dessa veia evangelística, essa veia missional, e que depois, enfim, foi ganhando contorno de igreja. A necessidade da estruturação, a necessidade de organizar as coisas e assim por diante. E a partir ali de 2013, 2014, eu diria que a gente começou a se organizar mais como igreja, né? E junto com isso também começamos a plantar outras igrejas, porque nós já éramos um grupo lá em Joinville de cerca de 2.000 a 3.000 pessoas, e depois disso então começamos a plantar novas igrejas e estruturar, organizar isso e assim por diante, até que lá por volta de 2016, 2015 mais ou menos, a igreja que nos dava suporte, apoio, que é a igreja que meu pai pastoreia até o dia de hoje, que é a Comunidade Siloé, nos deu a independência como igreja. Então a partir dali nos tornamos de fato uma igreja e começamos a receber famílias, receber pessoas, formar pastores, plantar igrejas, e desde lá até então nós temos tido muita graça do Senhor nesse sentido. Onda Dura em Joinville como igreja sede, uma igreja bem consolidada, com milhares de pessoas. Também plantamos diversas igrejas a partir dali. Hoje são 22 igrejas dentro desse escopo de plantação de igrejas que nós temos, além de um projeto de incubadora de novas igrejas, que é
um projeto que se chama Onda Dura Online, que está esparramado aí mundo afora, na Ásia, na Europa, América do Norte, enfim, com núcleos para futuras plantações de igreja. Então, de forma bem resumida e passando rápido pela minha história, é basicamente isso, né? Então, filho de pastor, tenho 18 anos de conversão, 17 anos de ministério, 16 anos atrás fui ordenado ao ministério pastoral. Nesse período até aqui, Deus tem me usado tanto como pregador itinerante, como pastor presidente da Onda Dura, que hoje é uma rede de igrejas, pastor local na Onda Dura Joinville. Também, desde lá até aqui, tenho escrito alguns livros, escrevi 6 livros até aqui, e Deus tem me usado dessa forma. Maravilha. Muito bem. Muito bom. Pastor Eloy. Bom, a minha história, ela se cruza na história do Lipão, né? Eu sou um fruto da Onda Dura, né? Tu és de Joinville também? Sou de Joinville também. Eu venho de uma família que não tinha prática religiosa. Minha avó, assim, transicionou entre algumas seitas, tipo... Ela ia na igreja católica, mas ao mesmo tempo ia na adventista e como é que é? Os mormons, e aí também testemunhas de Jeová. Enfim, minha avó transicionou um pouco assim, mas minha mãe não tinha uma prática, era uma católica assim, bem discreta. Então eu nasci num lar que não tinha um professar de fé e de prática de fé, né? E é curioso porque o trabalhar de Deus em mim começou quando eu tinha 24 anos. Então eu passei infância, adolescência, parte da juventude assim, completamente descrente. Tinha lá uma construção de sim, há um Deus, né? Acho que eu sou ainda de uma geração ainda que ainda tinha essa ideia de Deus, né? Nós vivemos um tempo hoje onde isso é bem mais escasso, né? Dentro da juventude. E eu recebi um convite para ir na Onda Dura por algumas semanas, fui sendo convidado. E em determinado momento eu fui. E eu lembro quando eu cheguei lá, quando eu entrei no salão onde aconteciam os cultos, eu vi o Lipão trepado num andaime, arrumando uma luminária do espaço. E eu falei pro meu amigo, eu conheço esse cara. Porque eu havia estudado numa escola onde o Lipão também estudou. A gente nunca havia se falado e tal. Mas de vista, assim, de ver, eu reconheci ele, assim, né? Eu falei, pô, mas esse aqui é o pastor? Aí eu pensei comigo mesmo, né? O que vai acontecer nesse lugar, né? Será que esse negócio é sério mesmo, né? E para minha surpresa, quando o pastor Lipão começou a pregar e quando eu comecei a perceber todo o ambiente que havia ali, um ambiente de rendição, um ambiente de adoração a Deus, um ambiente de quebrantamento, um ambiente de transformação, a palavra de Deus sendo pregada de uma forma que eu nunca havia visto. E então naquele sábado eu fui convencido definitivamente por Deus de que, enfim, ele era o caminho, a verdade e a vida, que depois eu vinha a conhecer lendo a palavra, né? Porque até então eu nunca havia lido a Bíblia, não tinha uma completa ignorância em relação à palavra de Deus. E Deus foi alcançando o meu coração dessa forma. Naquela semana anterior, eu tive uma experiência com Deus. Na altura eu não sabia que era uma experiência com Deus. Fui discernir isso muito mais para frente na minha caminhada. Eu estava voltando de uma festa para minha casa de madrugada, andando na rua sozinho. E um pouco antes de chegar em casa, eu fui tomado de uma sensação da presença de Deus. E eu me arrepiei assim, o corpo inteiro sozinho. Não aconteceu nada, ninguém falou nada, simplesmente estava andando na rua, tive essa sensação muito forte e na minha mente, no meu coração, uma certeza de que era Deus. E então eu lembro que eu cheguei em casa e a partir daquele dia eu estava convencido a aceitar o convite para ir na Onda Dura, que era talvez a ocasião mais perto de ter alguma coisa na presença de Deus ou próximo de Deus, assim. Então, esse foi o contexto como Deus alcançou meu coração, quando Deus se revelou a mim, quando Deus me alcançou de fato.
E ele culmina com a minha visita na Onda Dura, e depois daquele dia que eu visitei, eu nunca mais deixei de participar e deixei de ir, né? E as coisas aconteceram também, como o pastor Ipão falou, né? Aconteceram de um modo muito rápido comigo. Eu sou ordenado, eu caminho com Jesus já há 13 anos e sou ordenado vou fazer 10 anos agora em janeiro, né? Então, com 2 anos, quase 3 anos de conversão, eu já fui alçado ao ministério. E diferentemente do Lipão, que vinha de um contexto onde o pai dele é pastor e assim por diante, uma família cristã, eu vinha de um lugar completamente neutro nesse sentido, né? E ali então começou minha trajetória. Rapidamente me envolvi com a igreja, abracei os desafios que a igreja tinha, me somei a isso, né? E então, com 3 anos de caminhada, fui ordenado ao ministério pastoral, ainda bem imaturo, bem novato, bem neófito, né? E fui servindo, já servi de várias formas. Trabalhei com a plantação da nossa igreja, da Onda Dura, na capital de Santa Catarina, Florianópolis. Trabalhei também no Rio de Janeiro, morei 1 ano no Rio de Janeiro para dar o pontapé inicial lá na nossa igreja lá. E agora, mais recentemente, fui enviado pela Onda Dura aqui para Portugal, e vai completar agora em fevereiro 2 anos aqui, né? Trabalhei por um tempo, antes de vir a Portugal, trabalhei com o início de novas ondaduras, né, espalhadas pelo Brasil, e trabalhei com essa com a plantação da igreja, implantação da nossa igreja, e que de fato no meu coração é a minha paixão, assim, né? O que me move é parar e pensar, não há igreja em tal lugar, e proporcionar igreja àquele lugar. Por exemplo, né, nós temos um trabalho aqui em Portugal, lá em Sines, que é para nós assim, muito, muito simbólico e ao mesmo tempo expressivo, porque está acontecendo um movimento à distância, porque eu moro aqui no Porto, à distância em Sines, onde vários portugueses nativos têm entregue a vida a Jesus, têm conhecido a Jesus, têm vivido comunhão, têm conhecido a Deus. Ontem e antes de ontem estávamos na conferência aqui, e eles vieram, sua maioria, para cá participar com a gente, e perceber a igreja de Cristo sendo estabelecida lá, pessoas conhecendo a Jesus lá, a cidade já respirando o evangelho de alguma forma, porque não é uma cidade muito grande, né? Isso é o que move o meu coração. Então eu deixei o Brasil, deixei família, amigos, a própria igreja local, ao qual eu fazia parte, a sede, para estar aqui movido por esse desafio de levar o evangelho e a igreja de Cristo aonde ela não está. Então esse é minha grande paixão, assim, no que me move de fato, né? Então é um resumo também da minha trajetória. Muito bom. Olha, uma pergunta que eu acho que cabe para vocês dois. A gente isso não é um evento novo, já é bem antigo, a gente tem um problema na sociedade de maneira geral, que é uma rejeição à tradição e uma rejeição à doutrina, ao ensino, aquilo que é mais sistematizado, mais organizado dentro da igreja e dentro do evangelho. O Lipão veio de uma igreja que tem isso, ela respeita a tradição, a igreja presbiteriana tem uma base doutrinária muito sólida, muito bem construída. Ao construir ou ao iniciar o trabalho com a Onda Dura, houve ali um desligamento da doutrina, um desligamento da tradição, ou apesar de ser uma igreja interdenominacional e com características muito adequadas ao contexto e à realidade atual, ainda resgata alguma coisa, não necessariamente da presbiteriana, ou talvez sim, aí depois pode falar sobre isso, mas de maneira geral, né, sobre a doutrina bíblica, a tradição da igreja. E eu acho que isso é importante a gente pensar pelo seguinte: as pessoas hoje veem quase que um cisma aqui. Né? Então, se eu tenho uma igreja mais contextualizada, ela não tem vínculo com o passado. Com a tradição. Ou com a tradição. Ou se eu tenho vínculo, então é uma igreja muito formal, muito fria, entre aspas. Né? Qual é a visão? Eu não estou a dizer que isso é certo ou errado, né? Mas queria saber assim, a perspectiva de vocês sobre isso. Esse, para mim, é um assunto que eu particularmente amo.
porque a minha experiência ministerial ela passa também por alguns processos relacionados a isso. A primeiro momento, a Onda Dura ela nasceu de uma forma muito disruptiva, tratando-se da tradição. Não no sentido de abraçar uma neo-interpretação bíblica ou abraçar uma disrupção da religião e propor uma espécie de seita, mas no sentido de perceber que a tradição ela estava muito mal embalada e dessa forma causava mais repulsa do contemporâneo do que atração. Então, inicialmente, a Onda Dura foi muito disruptiva nesse sentido, apesar de preservar no ensino e na pregação e tudo mais um fundamento muito sólido bíblico, mas no sentido de conseguir comunicar e responder perguntas e de alguma forma alcançar o jovem contemporâneo. E de uma forma muito rápida, eu acredito que eu fui vencendo alguns traumas de filho de pastor e fui percebendo a necessidade de ter fundamentos da tradição muito sólidos na nossa igreja. Então, a nossa igreja, Onda Dura, ela é uma igreja marcada muito por uma boa teologia, por uma boa doutrina, por um bom ensino, por um aprofundamento bíblico robusto, mas que foi sendo construído. Então, num primeiro momento houve, eu diria, um despir-se disso. Em um segundo momento, a gente precisa desses fundamentos, mas a gente precisa desses fundamentos de uma forma que eles não atrapalhem no avanço da igreja, mas ajudem no avanço da igreja. E eu digo isso por quê? Porque talvez, eu até falo isso com quem estiver ouvindo esse podcast, a primeira impressão que as pessoas podem ter acerca da tradição é que ela atrapalha no processo de evangelismo. E, de fato, a embalagem da tradição, que muitos acabam adotando, ela atrapalha. Mas existe a possibilidade de você manter fundamentos, princípios, doutrina sólida e ainda assim ser contemporâneo. E foi exatamente essa curva e essa descoberta que nós fomos descobrindo. Então, por exemplo, nossa igreja ela tem uma confissão de fé, a gente tem um processo de membresia, a gente tem termo de membresia para os membros da igreja, a gente tem um método disciplinar, a gente tem uma eclesiologia estruturada, a gente tem um seminário teológico próprio, que bebe muito da tradição, principalmente reformada. A gente tem uma soteriologia, a gente tem uma perspectiva a respeito do pecado, a gente tem uma perspectiva a respeito de vários assuntos teológicos que a gente percebe que trazem saúde doutrinária e, por fim, de fé para a igreja. Porque a grande verdade é que o cristianismo, ele, ainda que seja transcendental, ele também é imanente. E se tratando da imanência, da naturalidade da nossa fé, o membro, o crente, precisa saber no que crê. E a própria palavra nos fala isso, né? Que a gente esteja preparado a tempo fora de tempo para falar o motivo da nossa fé. E a gente foi percebendo a necessidade disso. Então, hoje, a Onda Dura ela é uma igreja muito sólida, se tratando da teologia, da doutrina, muito respeitosa, se tratando da tradição. Inclusive, eu mesmo tenho muito acesso e vínculo com pastores e pregadores e teólogos, enfim, extremamente consolidados na teologia no Brasil e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem conseguido, pela graça de Deus, contemporaneizar essa boa teologia, essa boa doutrina, essa boa eclesiologia, sem usar, digamos assim, termos, vocabulários, eu diria até estigmas, estereótipos que, por vezes, acabam
atrapalham na missionalidade da igreja. Então, acho que o grande desafio que a igreja dos nossos dias tem é esse. Por quê? Porque a partir do momento que nós decidimos abraçar confessadamente, confessionalmente, inclusive, uma boa tradição, uma boa confissão e assim por diante, a gente percebeu também, por outro lado, a carência e a vontade que as pessoas têm de participarem de uma igreja sólida. Porque a grande verdade, e eu digo isso com grande pesar, é que muitas igrejas elas são arrastadas de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, por toda a filosofia, por todo o modismo. Então surge um pregador novo falando uma coisa nova, que na verdade não é nova, que já foi falado já várias e várias vezes ao longo da história, que foi combatido várias e várias vezes ao longo da história, e todo mundo abraça euforicamente aquilo, e que vai culminar no mesmo equívoco que já na história foi culminado no passado. Então eu percebo que existe uma demanda, por incrível que pareça, de pessoas que estão buscando uma fé muito mais sólida e menos, eu diria, epidérmica do que a gente possa imaginar. Eu percebo dentro da onda, jovens, adolescentes, gente que aparentemente não teria nenhum interesse, por exemplo, em conhecer as doutrinas da fé cristã, em conhecer as doutrinas da graça, em conhecer a história da fé, mas que estão sedentos. Um exemplo disso, por exemplo, no nosso seminário teológico, a gente tem 800 alunos formando em teologia e demonstra o anseio de uma geração de conhecer a teologia, e não só a teologia de forma, eu diria, superficial, mas de fato conhecer a Deus, entender o motivo dessa fé e assim por diante. Então, a Onda Dura, respondendo a pergunta de forma objetiva, né, ela carrega muito solidamente esse viés tanto teológico quanto do ensino, a sistematização do ensino. Então, a gente usa muito de séries expositivas da pregação. O nosso material de discipulado é um material doutrinário, teológico, para de fato fundamentar e formar os membros da nossa igreja de forma sólida na fé. Muito bom. Estava a pensar aqui, quando falavas, a tua trajetória, pastor Eloy, foi relativamente rápida. Claro que nós podemos observar essa mesma rapidez, ou até uma rapidez ainda mais intensa em outras denominações, mas não necessariamente uma trajetória rápida é uma trajetória que tenha qualidade. E entretanto, por tu já teres experimentado e vivenciado várias experiências na Onda Dura, de plantação de igreja, início de trabalho, isso mostra, apesar de não termos um vínculo, né, um conhecimento, mas mostra uma qualidade na trajetória ministerial. Porque senão tu não estarias aqui hoje, 13 anos depois dessa ordenação, com o pastor fundador da igreja e iniciando, ou já em andamento, com um projeto em Portugal que já tem pernas aí, está caminhando. E eu estava a pensar se essa qualidade que foi alcançada, e talvez aqui seja... podemos refletir numa complementação ao que o pastor Lipão falou, não tem a ver com justamente essa característica da Onda Dura. Não apenas receber a pessoa, mas receber e dar à pessoa a oportunidade de crescer e de amadurecer, especialmente numa visão teológica. E aí eu faria aqui uma reflexão também sobre isso que ele disse, né? A teologia, ela não é exclusiva de igrejas que tenham tradição. A teologia faz parte do universo cristão e deveria estar presente na vida de todo cristão. Mas enfim, nem toda a gente vai enxergar dessa maneira, obviamente, mas uma vez que a Onda Dura enxerga e ela zela por isso, ela preserva, me parece que ao dar formação aos seus membros, ela forma talvez um pouquinho mais rápido, né, mas forma com qualidade também. Como tu não tiveste um background aqui cristão, talvez esse seja o melhor exemplo para a gente analisar se isso que eu estou a pensar faz sentido ou não. Sim. A gente estava até comentando ontem, conversando um pouco assim, né, sobre algumas situações que acontecem na igreja, com as pessoas e tal. E a gente até concluiu assim, a importância de pós-conversão você ter uma boa formação doutrinária, um verdadeiro discipulado, aquela base, né? Eu sou alguém que, quando me converti, vim para a igreja sem os vícios
de outras igrejas, né? Exatamente. E, por exemplo, aqui em Portugal, a nossa igreja ela é formada numa boa proporção de pessoas que vieram de outros ministérios, que foram formados e forjados na fé e doutrinariamente, teologicamente, por outros ministérios e alguns com sérias deficiências. No meu caso, eu lembro disso e eu sempre falo para as pessoas, né? Eu me converti na onda e eu lembro que semanas depois um irmão me abordou e falou: você quer ser discipulado? Eu falei: eu quero. É bom isso? Eu quero. Que droga é essa? E nós começamos, a onda na altura tinha um material de discipulado, se eu não me engano lá umas 40 lições, uma por semana era a proposta, e eu lembro de fazer um ano a fio, semana após semana, as lições. Jesus é Deus. Nossa, que descoberta para mim. Como assim Jesus é Deus? Me explica isso. Aí li o texto bíblico de João 1. E aí memorizava? Memorizava, chegava e falava: ó, memorizei. Como é que é? Aí recitava. Aí depois de terminar de recitar, falava: mas me explica essa confusão aqui. E então o meu discipulador, na altura que havia sido discipulado por alguém, então me transmitiu isso. E semana após semana foi sendo formada e forjada essa primeira camada básica de doutrina na minha vida, que eu atribuo esse ano de formação a muito vamos botar lá, o sucesso de trajetória e até a própria possibilitação de, em tão pouco tempo, estar sendo alçado ao ministério, estar cooperando com a igreja, estar ensinando, estar pastoreando e assim por diante, né? Claro que minha trajetória, inclusive, quando fui ordenado ministerialmente, era para uma posição mais de auxiliar. E aí, ao longo dos anos, fui sendo liberado, né, para pregar, e aí para pastorear localmente. Então, foi uma progressão, assim, né? Mas esse primeiro tempo, esse primeiro ano de discipulado, de formação doutrinária, foi fundamental na minha caminhada. Eu não seria o mesmo se eu não tivesse recebido essa carga doutrinária. Eu costumo dizer nas nossas aulas aí que a gente tem aqui, especialmente sobre a história da igreja, né, que ser moderno na fé cristã é ser antigo. Porque eu não preciso inovar ou construir muita coisa nova. Eu preciso adaptar, que me parece que é isso que a Onda Dura faz. Sim, né? Sim. Eu preciso adaptar aquele discurso, a comunicação, o meio da comunicação, o vocabulário, a linguagem. Mas eu tenho aqui 2000 anos de história da fé cristã onde homens e mulheres morreram, inclusive, para fazer com que essa mensagem chegasse até nós hoje. Então não pode ser algo descartado, desprezível ou superficial na vida do cristão. Muito pelo contrário, eu olho para esse passado para entender para onde eu vou no futuro, né? Então eu tenho aqui 2000 anos de experiência, de sacrifício, de muita dor, de muito sofrimento, e as pessoas fizeram de tal maneira, isso teve tanto sucesso que hoje nós temos acesso às escrituras e é um compêndio de doutrinas incrível. Por que descartar isso tudo e começar daqui algo novo, né? Eu olho para isso, vou fazer essas adaptações. E é uma loucura isso, né? Porque eu concordo muito com o Sproul, R.C. Sproul, quando ele afirma que, inclusive no seu livro Introdução à Teologia Sistemática, né? Nós somos todos teólogos dele, que ele afirma que nós somos todos teólogos, a diferença é que existem teólogos bons e que ruins. Faz a boa e a má teologia, exatamente. Né? Que ele fala. E se tratando do cristianismo, é exatamente isso. Todo cristão é um teólogo, e ainda que não queira gostar da teologia. O problema é que aquele que não gosta da teologia, ele provavelmente vai ser um mau teólogo e vai chegar a más conclusões bíblicas e dessa forma vai ter uma fé afetada por causa da sua má teologia, e inclusive repetir erros que não fazem o menor sentido ser repetido. Né? Por exemplo, no mundo circulou, como em toda geração, há alguns anos atrás, a distorção da graça, e aí no Brasil isso ganhou bastante volume, que foi aquilo que nós chamamos de hipergraça,
Mas os equívocos da hipergraça já foram combatidos lá no primeiro século com Marcião. Se você estudar a história da igreja, você vai perceber que isso já é uma bobagem. Claro. E que levou a igreja, inclusive a igreja a responder a tal ponto de começar a constituição do cânon. Exatamente. Né? Porque era algo fundamental, crucial na fé cristã. Estava sendo atacada a igreja. Não, nós vamos responder, mas nós vamos responder a uma altura tal que nós vamos construir o texto sagrado, ou pelo menos o compêndio que é o texto sagrado. E aí o que eu penso é o quê? Eu penso que se queremos edificar igrejas sólidas, a gente vai precisar de boa teologia. E eu não tenho dúvida disso. Eu entendo que a teologia está para um pastor como um bisturi está para um médico. Se ele não tem um bisturi, não faz cirurgia. Se não tem teologia, não deveria estar pregando. E quando eu falo teologia, eu não estou falando necessariamente no bacharelado, no diploma. Estou falando sobre boa literatura, sobre conhecimento, sobre compreensão buscar... teológica. Exatamente. E a igreja necessita disso. O problema que eu percebo daí em contrapartida é que grande parte das pessoas que amam a teologia, elas se tornam arrogantes, em grande medida se tornam, eu diria, anti-experiências da fé. E eu percebo que isso, na verdade, é um ultraje à própria teologia. Porque se a boa teologia não nos fizer amar mais a Deus, amar as pessoas, buscar a presença de Deus, significa que a gente não está estudando teologia da forma certa. E isso é uma máxima para nós enquanto igreja. A gente se esforça muito para conseguirmos cultivar uma boa teologia, mas ao mesmo tempo um ambiente piedoso, um ambiente de experiências, um ambiente onde Deus tem liberdade para falar, para encorajar, para curar. Somos continuistas, acreditamos que Deus ainda opera milagres. Então, a gente tenta cultivar essa prática da fé, para que também não descambemos, enfim, por uma teorização da fé que eu entendo também como muito nociva para a igreja. E é interessante como as pessoas chegam, por exemplo, na minha experiência, na nossa igreja, querendo, digamos assim, classificar, né? Tá, mas espera aí, vocês são, né, do lado das experiências ou vocês são do lado da teologia? Entende? E aí coloca esse cenário assim que, peraí... Como se fosse antagônico. Não deveria ser antagônico, né? Uma coisa ou outra. Tinha duas questões também dentro desse contexto. A primeira é a seguinte, nós também, aqui na associação, nós já trabalhamos com, por exemplo, revitalização de igrejas, e eu acho que vem muito disso, que era um contexto de igrejas em lugares, por exemplo, as aldeias ou lugares mais afastados que estavam quase em contexto de fechar, por exemplo, ou houve alguma divisão dentro da igreja. E até nós comentamos, né, anteriormente que muito é por falta de preparo e muito é por falta de apoio, às vezes. E nós temos também essa visão de uma teologia prática, tanto que os nossos cursos eles são muito fomentados para isso, para trazer uma... Até porque, por exemplo, como o pastor Eloy falou, você veio de um contexto onde nunca teve um contato com Deus, né? Então, Portugal é muito disso. As pessoas, principalmente a nova geração, né? A geração antiga tinha aquele contato com a igreja católica muito forte. Porém, a atual é quase tudo ateu. É pessoas que não querem mesmo esse contexto. É secular, né? Secular, exatamente. E dentro disso, nós temos esse intuito de trazer uma teologia prática, um ensino onde a comunicação seja profunda, mas as pessoas consigam perceber, um leigo consiga perceber, né? E aí, dentro desse contexto, gostava de saber, primeiramente, pastor Lipão, e a seguir eu tenho outra pergunta, que é, pastor Lipão, nós vemos também muito o enfoque em relação à liderança. Okay? Então, se há uma igreja que está, como o pastor falou, que é bem preparada, fundamentada numa teologia, eu acredito muito também que o contexto de vida de igreja, ela lapida essa possibilidade de tornar as pessoas arrogantes por serem teólogos ou porque elas vão ter o contato com as pessoas, né?
Eu gostava de saber qual é a vossa visão em relação à liderança, qual é a comunicação que vocês passam aos vossos pastores e líderes neste objetivo, neste intuito deles conseguirem ter essa ligação entre uma boa fundamentação teológica com o contato com pessoas normais, às vezes até analfabetas, pessoas que, né, não vão ter esse... Eu acho que parte de um princípio básico ensinado por Jesus de que liderar é servir. E quando você compreende que o pastor ele é o servo de uma comunidade, tudo muda. Agora, isso não pode ser uma teoria. Isso precisa ser uma prática, e não só uma prática, mas eu diria o processo de formação pastoral. Então, dentro do nosso contexto como igreja, como os pastores são alçados ao ministério? Servindo. Então, chega muitos pastores, enfim, com títulos, com histórico pastoral enorme, batistas, presbiterianos, enfim, vêm para o nosso contexto como igreja, e alguns deles, não todos, enfim, vêm com o interesse de vão me alçar a um cargo, a uma posição, a um título de reconhecimento na igreja. E o que a gente sempre fala nós entendemos que o ministério pastoral é tanto um chamado, quanto um cargo, quanto um dom. Talvez você tenha o chamado e tenha o dom, mas não tenha o cargo na igreja. E porque não tem o cargo na nossa igreja, você não vai ser reconhecido como um pastor de maneira instantânea. Você vai ter que ser reconhecido pela comunidade como um servo, para que seja alçado a uma autoridade e dessa forma possa servir a comunidade a partir dessa posição que você foi alçado. Então, os pastores, eles são forjados no serviço, e serviço mesmo, no sentido de cuidar das pessoas, discipular os novos convertidos, abraçar quem está chegando, aconselhamento, grupos pequenos, cuidar de grupos pequenos, cuidar de uma rede de grupos pequenos, servir ministerialmente, organizar a equipe e por aí vai. Para que então, dado o momento, sejam alçados ao ministério. Isso evita completamente a arrogância pastoral, teológica? Não. Até porque nós tivemos alguns casos de desvio de caráter de pastores que passaram por todo esse processo, mas se ensoberbeceram na sua vaidade teológica e assim por diante. Mas eu diria que inibe. E o que eu posso dizer é que, proporcionalmente, pela graça do Senhor, a maioria dos pastores que nós temos são pastores que têm uma postura de servo, de submissão, de missão, de compreensão de que a igreja não é ela que serve a eles, mas é eles que servem a igreja, que eles devem ser os primeiros a plantarem, ainda que devam ser os primeiros a colherem quando algum fruto ser gerado. Então, eu acredito que entra a partir de uma cultura de serviço. E isso é ilustrado de muitas formas, né? Por exemplo, é muito comum, eu visitando nossas igrejas, sair, como eu faço comumente também em Joinville, sair para jantar com as ovelhas da igreja. Normalmente, como um pastor deveria fazer. E o que eu fico pasmo é que muitas vezes as ovelhas ficam assustadas. Tipo, nossa, pastor, presidente, Lipão tá aqui e tal, jantando na minha casa, e ficam meio assustadas com isso. O assusto dessas pessoas, o susto delas me causa muita preocupação com a saúde da igreja. Né? Onde que estão esses pastores que não estão tendo comunhão com as ovelhas? Em contrapartida, isso comunica uma cultura. Entende? Então, por exemplo, eu vim aqui para o Porto, né, para estar aqui na conferência, etc. e tal. Eu faço questão de ficar na casa do discípulo meu, Eloy, para ter tempo com ele, tempo com a família dele, tempo para a gente conversar e etc. e tal. Poderia a essa altura do campeonato ficar no hotel, e um hotel bom? É claro que poderia, a gente tem condições para isso. Porém, a gente precisa cultivar uma cultura de relacionamento, de serviço, de piedade, de estar junto, de servir um ao outro. E graças a Deus, até então, não diria na sua
totalidade, mas majoritariamente a gente tem tido êxito e temos conseguido formar bons pastores, bons pregadores e, ao mesmo tempo, homens muito piedosos, muito servos, muito humildes, quebrantados, na sua maioria, né? E pastor Eloy, dentro desse contexto, pronto, você está há 2 anos, basicamente, né, basicamente. aqui em Portugal. Como é que tem sido esse seu, da igreja, o contato com a cultura, né? Nós temos esse choque, o brasileiro, por muito que a língua seja a mesma, nós temos ainda um choque cultural aqui grande. Muitos aspectos portugueses, né, o relacionamento deles diferente do nosso e etc. Como tem sido essa resposta da igreja Ondadura Portugal com a cultura portuguesa e com os portugueses que vão se achegando à igreja? Sim. Eu, particularmente, assim, por aquela chama que arde no meu coração, né, de proporcionar, de ser um meio para a igreja chegar em lugares onde ela não está, eu sou bastante entusiasmado em penetrar a cultura, né? Mas eu também entendo que existe um tempo para isso. A nossa igreja, ela tem aí quase 2 anos de existência aqui, e um dado curioso, né? Ela também majoritariamente é formada por pessoas que chegaram a Portugal, ou seja, imigrantes, e chegaram há pouco tempo. Alguns ali há pouco mais de 2 anos, muitos outros menos de 2 anos. Eu arrisco dizer que temos uma pequena parcela de pessoas que estão aqui há mais de 5 anos. E isso, sintomaticamente, a gente não vai conseguir ter um impacto inicial forte na cultura por conta do pouco tempo que nós estamos aqui. Nós estamos ainda fazendo uma leitura desse lugar. E eu acho que seria desproporcional a gente querer ter um impacto grande inicialmente aqui, porque nós não temos uma boa leitura. Seria talvez algumas iniciativas seriam meio grotescas, né? Não nem um pouco estratégicas ou nem um pouco sensíveis à cultura e efetiva. Então a gente está num processo assim de formar a nossa cultura como igreja. E aí também entra muito o questionamento, mas será que você não está trazendo uma cultura brasileira para cá? Será que a igreja Ondadura não carrega um DNA que é brasileiro? E nós, obviamente, que temos o cuidado de fazer esse pente fino e entender o que é cultura do reino e cultura brasileira. Talvez algumas questões da cultura brasileira coincidem com a cultura do reino. Algumas questões da cultura portuguesa não coincidem com a cultura do reino e precisam ser confrontadas. Até porque o ser humano anseia por Deus. Ele rejeita a ideia de Deus, mas ele anseia. O coração dele anseia. E a cultura do reino vem de contrapartida com isso. Acho que Eclesiastes, se não me engano, capítulo 3, ali pelo versículo 11, né? Diz que Deus fez tudo no tempo certo e colocou a eternidade no coração. Ainda que o homem não compreenda, a eternidade está no coração dele. Então esse anseio por Deus está lá. Perfeito. Eu acho que isso é muito bom, pastor Eloy, porque usualmente não há uma preocupação em compreender os limites daquilo que é o fundamento do reino de Deus e aquilo que é um aparato cultural da sociedade onde a igreja está. E acaba havendo uma mistura. E eu penso muitas vezes que essa mistura está diretamente relacionada com a nossa questão anterior. A falta da teologia, a falta da leitura bíblica, uma leitura sistematizada e crítica, faz com que muitas vezes o cristão, não só brasileiro, talvez o brasileiro nesse caso que nós estamos aqui conversando, mas missionários de outras nacionalidades também, pratiquem a missão transnacional, saiam das fronteiras do seu país e levem a cultura misturada com a teologia para outra localidade. E nós temos que pensar, enquanto falavas aqui, eu pensava, né? O evangelho ele tem uma característica, ele não é direcionado a uma cultura e ele não pertence a uma cultura. Né? O evangelho ele é supracultural, ele está acima da cultura, ele é transcultural, ele fala com todas as culturas, ele é acultural, porque ele não pertence a uma cultura. E essa característica ela só é identificada
se nós pensarmos sobre o Evangelho. Então, eu acho que aqui nos vincula de volta a fala do pastor Lipão. Nós temos que pensar aquilo que nós fazemos. Nós temos que refletir, que criticar, que analisar. Pensando na história, sim, talvez adaptando a certos contextos, mas não é apenas a obra e também não é apenas a teoria. É vincular teoria e obra, a teoria e prática. Então, ao fazer isso, me parece que essa preocupação é muito legítima, e não só legítima, ela é necessária. E ela é necessária por conta de um contexto cultural que a Europa está enfrentando hoje. Portugal está sendo mais marcado por uma onda de imigração latino-americana, não só de brasileiros, principalmente, mas venezuelanos e outros países também têm vindo para cá. Mas a Europa, de uma maneira geral, já há alguns anos, para uns 10 anos, tem sido, né, inundada por ondas de imigração no mundo todo. E a igreja tem que estar aqui presente. A minha perspectiva é essa: olha, a igreja em muitos desses lugares não conseguiu chegar, especialmente em países teocráticos, fechados por outras religiões. E muita gente daqueles países está vindo para cá. Então a igreja tem que estar aqui para pregar e para instruir. Sim. Só que essa leitura que a igreja precisa fazer é fundamental. Imagina, eu pego um cidadão de um país oriental com uma cultura completamente diferente do ocidental. Eu vou impor a ele a cultura ocidental? Ou eu vou acomodar aqui as diferenças culturais para que o evangelho prevaleça? E eu diria que essa reflexão, essa análise, essa perspectiva da eclesiologia, talvez, né, o estudo sobre a igreja e entender a igreja é fundamental. E a minha pergunta aqui seria: como é que vocês veem o papel da igreja local? O que a igreja local deve fazer, ou como ela deve se relacionar com a sociedade onde ela está inserida, ou a cidade, inclusive, onde ela está inserida ou presente? Eu entendo a igreja local como fazendo parte do plano A de Deus. E vale a pena dizer que Deus não tem plano B, né? O único plano passa pela igreja. E ainda que eles são pessoas que tenham aversão à igreja e talvez até traumas legítimos em relação à igreja, é importante, fazendo uma reflexão bíblica honesta, que a gente chegue à conclusão que não tem como viver cristianismo sem ele desembocar em uma vida em comunhão que se chama igreja. Então, a partir disso, a igreja tem uma suma importância na fé. Ela não é algo secundário, ela não é algo, se der eu faço parte da igreja. Ela é algo intencionado. Talvez se viva dentro de um contexto onde não tem acesso a uma comunidade de fé, mas se de fato houver seriedade bíblica, cedo ou tarde vai nascer uma comunidade de fé ali. Ainda que nasça de forma embrionária a partir de uma família que começa a evangelizar o vizinho, e daqui a pouco uma igreja vai surgir, como surgiram as denominações ao longo da história do cristianismo. Então, a primeira coisa que eu queria destacar é isso: a igreja tem uma suma importância na fé. Um segundo momento é a compreensão de que a igreja ela foi constituída como embaixada do reino de Deus. Ela não é o reino de Deus, mas ela é a manifestação do reino de Deus onde ela está. E dessa forma, a igreja necessariamente precisa anunciar as grandezas de Deus aonde ela está inserida. Ou seja, não faz o menor sentido entendermos a igreja como um clube fechado de pessoas que vivem para si mesmas. A igreja, ela necessariamente deve estar sob missão. E a missão da igreja primária, onde ela está inserida, é manifestar o reino de Deus na cidade, na nação onde ela está inserida. Então, por exemplo, nas nações que Deus tem permitido nós chegarmos como igreja, nós entendemos que o meio, em grande medida, passa pelos imigrantes, porque Deus tem nos dado autoridade, credibilidade, principalmente pessoas de fala portuguesa e que conhecem a nossa realidade como igreja no Brasil. Porém, o nosso fim não é ser uma igreja clube para imigrantes. É despertarmos os imigrantes para poderem abençoar e alcançar a nação.
E eu entendo, e essa é uma conversa que a gente tem volta e meia com os pastores que estão fora do Brasil, eu entendo que isso não é automático, é um processo, e às vezes é um processo geracional. São nossos filhos aqui em Portugal que vão gerar um impacto talvez massivo na nação. Porque, por exemplo, Eloy é pai da Rebeca, que veio para cá há 2 anos atrás, ela tem 4. Vou fazer 4 agora. Então, ela, né, daqui 10 anos ela é portuguesa, né? Não vai ter nenhuma memória do Brasil. O Sebastião tá por vir, é português. Então, talvez os filhos do Eloy vão ter muito mais êxito ao tocar a nação do que o próprio Eloy enquanto pastor. Agora, o que eu acho que não pode se perder de vista é esse senso missional da igreja. A Onda Dura Portugal está aqui não para ser um clube de imigrantes que são carentes da sua nação, encontrar ali um lugar para se retroalimentar. A Onda Dura Portugal está aqui para poder abençoar Portugal, para alcançar os portugueses, para tocar a nação, para tocar a cultura. Então, acredito que precisa haver um esforço intencional, e na medida em que Deus vai alcançando e salvando pessoas nativas, pessoas mais inteiradas com a cultura, esse processo de diálogo com a nação, com a cultura, com a cidade, ele vai melhorando. Né? E a gente percebe isso. Por exemplo, a gente teve a oportunidade de levar a Cristo a alguns italianos, também portugueses, e esses italianos e portugueses, para nós, primeiro, a nossa grande glória, e segundo, a nossa grande esperança de, a partir deles, nascer uma semente para poder tocar toda uma nação, toda uma cultura, né? E até tem a questão, assim, da velocidade, porque eu já fui, digamos assim, cobrado por membros da nossa igreja sobre, e os portugueses, né? E porque vem do Brasil, principalmente do Brasil, onde um ritmo de salvação, de compreensão das coisas, né, do mundo cristão e assim por diante, ele é muito mais fluido, né? Ele é muito mais aberto do que aqui. E aí, por exemplo, né, o fato de nós sermos hoje majoritariamente formados por brasileiros não significa que nós não estamos preocupados, né, com os nativos. Um processo. Mas é um processo, igual o pastor Lipão falou, talvez geracional. Né? Então é uma semeadura, é uma lavoura que talvez nós vamos mexer essa terra, nós vamos trabalhar essa terra e nossos filhos vão colher desse fruto. E essa impaciência, por vezes, ela é danosa, né? E essa empolgação, esse ímpeto quase que... Infantil, né? Infantil, imaturo, né? Claro. Ele, por vezes, vem com o brasileiro para cá, né? Claro. Até porque, se nós formos ver, eu sempre digo, né? A confirmação de que a obra de Deus é o tempo. Então, nós sabemos que Deus está naquilo quando o tempo vai passando. Conselho de Gamaliel. Exatamente. Né? Então, o tempo vai passando e a paciência está ali presente, tem que estar presente, porque o tempo passa e a única forma de eu esperar o tempo passar e aceitar viver o tempo, ainda que eu não veja os resultados que o meu coração espera, é ter paciência, que é também um fruto do Espírito. Então, eu preciso ter isso. E o cristão, e eu acho que é muito boa essa interpelação, o cristão brasileiro tem que entender isso. Né? E talvez aqui tenha muito a ver com aquilo que nós falamos antes, a visão missional, a compreensão teológica. Olha, eu saio, atravesso o oceano, é um outro país. Fala português, sim, fala português, mas tem toda uma base histórica, ética, moral, religiosa, cultural, muito diferente. Então, eu tenho que entender esse tempo. Nós temos que nos lembrar também de que o próprio Brasil, e a história vai nos mostrar isso, o movimento que nós temos hoje é fruto de um processo geracional. Lá no século XVII, XVIII, chegaram lá os primeiros missionários enviados por reformadores e tal da Europa. Não tiveram êxito nenhum.
as igrejas desapareceram, mas os filhos ficaram lá. E os filhos foram crescendo com a fé dos pais, agora interagindo com a cultura brasileira. Século XIX foi que isso começou a realmente a ter um impacto mais significativo. Era comum, nós olhamos para a história, e não só no Brasil, Argentina e vários outros lugares, as igrejas os membros das igrejas eram suecos, eram americanos, quer dizer, não eram brasileiros. E agora as igrejas no Brasil são cheias de brasileiros. A gente tem que se lembrar que Portugal mesmo, o impacto da reforma protestante foi mínimo. E depois eles estiveram ali com Salazar 41 anos de uma ditadura que tentou alinhar a cultura ou estabelecer uma uniformidade. E ele se abraçou, né? O Salazar se abraçou na Igreja Católica para estabelecer essa uniformidade. Não era tanto uma oposição ao movimento evangélico, mas... E aí, claro, tudo vai ficando abafado, escondido. Né? A lei da liberdade religiosa em Portugal foi promulgada, foi revista em 2002. Quer dizer, 20 anos atrás. Então, ainda, assim, e se nós formos pensar em termos geracionais, é muito novo. Né? É um bebê, uma criança. E eu acho que a sabedoria da liderança das igrejas e dos cristãos está a entender isso. Entender, olha, eu estou me esforçando, eu particularmente, o Fran, a gente está lutando para ver o evangelho crescer. Mas eu estou plenamente tranquilo se eu não ver os frutos que eu espero. Porque eu estou criando aqui minhas filhas, esperando que através da vida delas e do testemunho delas, esse fruto que eu queria ver, ele vai aparecer na nação um dia. Tem que estar bem resolvido quanto a isso. Né? Exatamente. E aí eu diria, olha, quanta preocupação eu tenho para além do meu trabalho ministerial. Cara, eu tenho que educar minhas filhas. Para que elas sejam, e aí eu tenho que ser o discipulador, para que elas sejam o testemunho daquilo que eu esperava, o que eu gostaria na minha vida. Então eu diria, olha, cristão, para os cristãos, membros das igrejas, foquem nos filhos de vocês, foquem na família de vocês. E pensem em algo que eu acho que é crucial aqui na Europa, não só Portugal, mas na Europa, que é um trabalho de longo prazo. Entende? Então, nós já tivemos, inclusive, alguns contextos, né, de pastores que chegam, não passam muito tempo, fecham a igreja e vão embora. E eu acho que é muito essa impaciência, né? É também entender a forma com que os portugueses vivem, né? Não é só... Eu percebo essa ideia do evangelho depois penetrando o coração de cada um, mas também nós brasileiros ou estrangeiros sermos observadores, né? Saber, e claro, os nossos filhos vão ter muito mais esse contato, porque estão dentro de escolas, etc. Mas os próprios brasileiros que vêm com esse sentido missional, ter essa observação, porque as igrejas que têm tido, vamos pôr, se pode usar essa palavra, sucesso, entre aspas, nesse contexto, são as que estão com um grande número de portugueses, são as igrejas que estão observando e nessa paciência... estão há muito tempo. Exato, já estão há muito tempo, exato. Mas nessa paciência estão conseguindo dialogar com os portugueses, ou pelo menos atrair a atenção deles. Né? Mas acho que isso passa por alguns equívocos, até inclusive da própria igreja brasileira. Né? Eu já tive em vários contextos, enfim, esparramados pelo mundo, e eu percebo, número 1, erro majoritário, despreparo dos pastores e missionários enviados. Eu acho muito legal essa popularização das escolas missionárias, acho bacana isso. Mas, em contrapartida, o efeito colateral é o cara que forma numa escola missionária e acha que está preparado para ir para qualquer lugar do mundo fazer igreja. E aí ele acaba indo e mais atrapalhando do que ajudando. Então, despreparo é um problema muito grande. Um outro problema que eu acho que está em conjunto com esse é essa questão do suporte, que vai para muito além do suporte financeiro, do suporte ministerial mesmo, no sentido de fortalecer, forjar, dar ferramentas ao pastor para que ele possa cumprir a missão dentro do contexto onde ele foi enviado, inserido. E, por fim, que é o que vocês citaram, eu enxergo a paciência como fundamental para o plantio e para a colheita de qualquer fruto que você queira ter. Então, é basicamente assim, né? Nos preocupamos em estarmos bem fundamentados teológica, doutrinariamente, tenhamos um modelo eclesiológico consistente, sólido, que faça sentido, que atenda às demandas da igreja, das pessoas, e por fim, tenhamos
paciência em saber que Deus demora muito tempo para fazer as coisas de repente, né? Existem processos longos para que de repente uma coisa aconteça, né? E eu acho que isso é imprescindível para qualquer trabalho de plantação de igreja em qualquer lugar do mundo. E de fato, uma coisa que eu penso que também é inegável é que o Brasil, nessa geração, nesse tempo, tem a responsabilidade missionária. E a minha grande preocupação é que eu olho para a igreja brasileira e eu sou um apaixonado pela igreja, sou um entusiasta da igreja, circulo em várias tradições teológicas, denominacionais, mas eu percebo uma mentalidade muito infantil, tratando-se de plantação de igreja, de envio de pastores, de preparo de pastores, um missionário quase que um turista da fé, uma coisa muito, muito infantil ao olhar para a missão que a igreja tem. E a partir disso eu percebo que a gente precisa refletir para que de fato a gente não perca essa oportunidade que eu acredito que em grande medida é responsabilidade do Brasil nesse tempo, né? E até muito disso traz uma frustração pro missionário em si, né, pastor? Porque às vezes, por exemplo, essas pessoas que não têm esse nível de preparo, eles vêm para um contexto aqui e supostamente não deu certo porque eles realmente não perceberam e acabam ou por culpar Deus ou achar que ele que não era capaz de fato ou não tinha o dom. E são engolidos, né? Exato. São engolidos. E até engolidos, eu diria, até pelas pressões dos outros. Que daí entra aquela reflexão primeira que a gente fez, né? A boa teologia vai fazer você não negociar princípios, inclusive abrir mão de membros em nome de princípios, de uma fé sólida e assim por diante. Exatamente. E quando o pastor não está preparado, ele é engolido por todo e qualquer tipo de proposta que os membros, enfim, lancem sobre ele. Né? Que é um pouco disso que o Eloy comentou, né? O pessoal tá ali cobrando, né? Quando é que... No tempo certo a gente vai chegar. Até porque, né? Veja, quando as pessoas comparecerem diante do trono de Deus, o juízo, ele não vai estar olhando o passaporte. Né? Qual é a tua nacionalidade? Ele vai olhar o coração, e o coração não tem nacionalidade. Então, talvez haja aqui nas nossas igrejas imigrantes que também estão precisando de conversão. Exatamente. Eu, por exemplo, batizei pessoas, um bom número de pessoas que já vinham de uma fé cristã e nunca tinham tomado a decisão pelo batismo, de um compromisso sério. E o fizeram aqui. Então as pessoas talvez estejam. Então o que eu vejo é um movimento muito complexo de Deus nesse momento, através da sua igreja. Eu concordo total com o que o pastor Lipão falou, né? Deus pode agir da maneira que ele quer, mas a forma que ele escolheu agir é através da sua igreja. Né? Então a igreja é isso mesmo, a embaixada de Deus, do reino de Deus na terra. E nós temos que estar muito atentos e assumir responsabilidade com isso. Não é frequentar, ser membro, para ter comunhão. Isso é bom, é válido e deve existir. Mas eu tenho um propósito maior, que é servir a Deus. E aonde Deus me quer para servi-lo é uma das decisões mais importantes que o cristão tem que tomar. Muito mais importante que o trabalho, a formação, a carreira que ele vai seguir é aonde eu vou servir a Deus. Porque isso tem reflexos eternos. Então... para além desse mundo do sucesso que ele pode obter no mundo com uma carreira, o compromisso ou a falta desse compromisso vai refletir na eternidade. E eu estava a pensar aqui algo que o Franz, inclusive, comentou antes, né, sobre a visão de liderança. E eu acho que a liderança tem um papel fundamental nessa obra missionária, né? Para dar o apoio, evidentemente. Mas eu também vejo que um outro lado, que é a prestação de contas. Né? Eu acho que isso é uma outra coisa que me parece que falha hoje um pouco, porque é mais ou menos isso, que o camarada sai de lá, vem para cá, coloca a igreja e pronto. E aí? Entendeu? Dá erro, não dá erro, dá problema, não dá problema, como é que fica? Tem prestação de conta, não tem? E eu acho que isso é um ponto, é uma falha, mas eu também penso, e aí talvez vocês até possam me ajudar a refinar esse meu pensamento, também não há, porque quem deveria pedir prestação de conta também não está preparado. Né? Então, é uma via aqui tipo uma via de dois sentidos, né? Eu não tenho a quem emprestar, mas também quem cobra ou quem deveria cobrar também faz mal, né? Então, eu não sei como é que vocês veem isso. Me parece que no Onda Dura isso é muito mais redondo, está muito mais bem organizado, né? A gente aprendeu
algumas lições ao longo da nossa história que hoje nos dão instrumentalização para justamente ter mais cuidado com o pastor fora no campo, com as igrejas fora e assim por diante. A gente vive um modelo de igreja diferente de outros contextos de igreja. Por exemplo, o nosso modelo é um modelo unificado de igreja. Então nós compreendemos que, por exemplo, a Onda Dura Porto, ela não é uma igreja independente, mas ela é uma igreja dependente e ela faz parte de um corpo de igrejas. E dessa forma, ainda que haja uma perspectiva local da igreja aqui em Porto, ela está inserida dentro de um escopo global. Então, administrativamente, existe auditoria, gestão, administração de tudo aquilo que é feito na Onda Dura Porto. Cada centavo que sai da igreja, o recibo precisa ser apresentado, existe protocolo de como gerir esse recurso, então tem todo esse cuidado. Pastoralmente, o pastor Eloy, ele faz parte também hoje do Conselho Global da nossa igreja e faz parte também dos pastores regionais da nossa igreja. Então, todas as semanas eu tenho discipulado com os pastores regionais via, obviamente, videochamada, mas toda semana a gente tem tempo junto. E, por sua vez, eles têm com os pastores que eles cobrem pastoralmente, cuidando da vida deles, ensinando, instruindo, enfim, a gente tem todo um currículo de ensino que a gente faz nesses encontros semanais. Mensalmente, nós temos o nosso encontro global, então todos os pastores, via transmissão também, participam de um alinhamento global da nossa igreja, onde a gente vai alinhar alguma coisa ou organizacional, ou doutrinária, ou até encorajamento, enfim, onde eu, como pastor presidente, tenho contato com todos os pastores da nossa igreja global. Anualmente, a gente tem a nossa conferência global lá no Brasil e junto com ela o retiro de pastores. O Eloy, inclusive, estava no Brasil semana passada, no retiro de pastores, onde todas as famílias pastorais passam dias juntos, onde a gente tem tempo de comunhão, de partilha, de orar um pelo outro. De renovo de afeto. De renovo, de afeto. Amizade. O vínculo, né? Exatamente. Então, tem todo esse suporte pastoral que nutre pastoralmente o Eloy como uma ovelha da igreja e de Cristo, enfim, aqui em Porto. E aí, o suporte de ensino, né? A gente tem séries de mensagens que são da nossa igreja global. Então, aquilo que o Eloy está pregando aqui, a gente está pregando em todos os lugares, a gente está pregando o mesmo texto bíblico. Existe a personalização e a peculiaridade e individualidade de cada pastor, mas toda a nossa igreja globalmente está pregando o mesmo texto bíblico, está enfatizando a mesma doutrina, está indo para a mesma direção enquanto igreja. O material discipulado é o mesmo em todas as igrejas. O material de grupo pequeno é o mesmo em todas as igrejas. Treinamento de líderes de grupo pequeno é o mesmo em todas as igrejas. Acolhimento de membros via Sim. EAD. Todos os membros passam pelo mesmo curso de membresia. Então, é uma forma de justamente manter as pessoas que estão longe amparadas, conectadas, cobertas. E, obviamente, para aqueles que tensionam, eu diria, e eu não falo isso de forma necessariamente negativa, mas para aqueles que tensionam uma independência, a nossa igreja não é o lugar. E eu não falo de forma negativa porque eu acho que tem pessoas que foram chamadas para plantarem ministérios de independência e está tudo certo. Mas percebendo o chamado nosso como igreja de plantar igrejas ao redor do mundo, a gente percebeu que esse modelo ele é um modelo sustentável, que protege o pastor, protege a igreja, protege as igrejas como um todo, e dessa forma, inclusive, a gente consegue, eu diria, otimizar recurso humano, recurso financeiro, recurso físico, material, de ensino, para que a gente não precise ficar reinventando a roda em cada cidade que a gente está plantada, né? E eu, como pastor, da minha perspectiva, né? Me vejo, me sinto e amo isso, né? Sou um cooperador dentro disso. Tanto é que
hoje eu estou aqui, mas o amanhã não se sabe, né? No sentido do quê? No sentido de que eu sou um pastor da onda, né? Onde o conselho, o Lipão, nós formos direcionados por Deus e Deus nos direcionar, para lá eu vou, né? No sentido de que eu sou um cooperador e pertenço como pastor a essa igreja, e esse é o espírito que a gente carrega. Eu lembro quando a gente estava aqui visitando as primeiras ovelhas aqui do Porto, Portugal, e eu comentei com as pessoas, né? Eu falei, olha, eu venho servir os interesses da nossa igreja porque eu sou um cooperador nessa igreja, né? E é esse espírito que a gente carrega, assim. É esse espírito que a gente carrega dentro dessa ideia de que nós somos uma só igreja, mas expressa em vários lugares, né? E dentro desse cuidado, dentro dessa supervisão, a gente vai servindo e frutificando. Mas isso tem muito a ver também com essa ideia do pastor ser ovelha, né? Porque eu também eu alinho nisso, né? O pastor, ele é um membro da igreja. O pastor é a ovelha da igreja. A igreja que, no caso, eu sou pastor e plantei aquela igreja, tá? Mas se não fosse a igreja que eu gostaria de congregar, seria onde o pastor, ele não fosse aquele que ocupasse o púlpito, ele estivesse no púlpito, mas ele ocupa um assento da igreja, como qualquer outro, né? Justamente para entender essa dinâmica da igreja. Então, com isso, eu acho que facilita também a prestação de contas. Né? O pastor não é um ungido do Senhor que é intocável, inquestionável. Ele é alguém que está no meio, que ocupa, né, aquela função e aquele cargo também, mas que não coloca acima dos demais. Então, eu acho que isso é fundamental. E volta lá ao nosso início, né? Termos uma compreensão teológica, inclusive, do que é a igreja. E me parece que fazendo esses ajustes, a igreja ela consegue aqui na Europa e outros lugares do mundo ter uma penetração gradual. Sim. Porque é algo que nós vemos um respaldo aqui do Espírito de Deus, né? Ele vai respaldando aquilo que está de acordo com a palavra. Então a gente começa a ver essa penetração. E aí o que eu colocaria, e assim, vendo a Onda Dura, e é incrível realmente, né? Em tão pouco tempo cresceu em Joinville, se espalhou, multiplicou-se, na verdade. Vocês já, mais uma curiosidade, né? Já fizeram ordenação de pastores locais fora do Brasil? Ou isso é um projeto futuro? Ainda os pastores locais são sempre enviados do Brasil, mas preparando líderes regionais, né? A gente já passou pela experiência da ordenação de pastores locais no Brasil. Né? Então, por exemplo, o pastor do Rio de Janeiro foi um pastor carioca ordenado, que ele começou um grupo pequeno, um núcleo sobre a nossa tutela e discipulado, e aí o Eloy, na ocasião, foi justamente para confirmar o chamado e o ministério dele durante um período que o Eloy ficou lá no Rio de Janeiro. E ao término desse período, então, o pastor lá foi alçado ao ministério e recebeu o alvará, né, de pastor, enfim, dentro do nosso contexto como igreja. Fora do Brasil, ainda não. Mas nós, obviamente, tensionamos isso. Inclusive, tensionamos muito conseguir discipular, treinar, em especial obreiros, pastores, enfim, nativos. Né? Isso é um desejo do nosso coração. A gente tem igreja nos Estados Unidos também, né? Em Charlotte e Chicago. E, por exemplo, um dos dilemas que a gente tem nos Estados Unidos é a questão documental. Claro, por termos uma igreja sólida lá, a gente consegue providenciar visto religioso, enfim, os caminhos legais para isso. Mas certamente para nós, inclusive se tratando disso, seria muito legal, e a gente tem trabalhado inclusive nisso, de forjar americanos para poderem ser alçados ao ministério, plantar igreja nos Estados Unidos, e a gente acredita que isso vai ser algo como cenas do próximo capítulo. Assim, o de repente, né? Exatamente. De repente. Exatamente, mas a gente tem esse desejo, essa intenção, a gente já tem vivido isso em Joinville. A gente, a partir, inclusive, do nosso seminário teológico, temos a intenção de criarmos também aí em Joinville uma espécie de centros de treinamento de pastores e plantadores de igreja que já foram aprovados. Então,
Ele passou pelo seminário teológico, foi aprovado na igreja local, passou por uma prova, e aí a ideia é trazê-los, enfim, para Joinville, para dentro de um período de 1 ano, eles terem a vivência na igreja local lá em Joinville, viver a igreja junto conosco. Tipo um estágio, para que a partir dali seja então enviado para o campo, né? Muito bom. Nós também estamos caminhando aqui para o fim. Tem 2 questões também que acho que vocês talvez vão ajudar muitos pastores aqui em Portugal, pastores que estejam a chegar, montar igreja, abrir igreja. Tá muito relacionado a tudo que nós já falamos, mas qual é a vossa poderíamos dizer, abordagem ou o vosso meio de trabalho para membros, vamos dizer assim, que vão chegando na igreja? Isso agora é muito comum aqui em Portugal, né? Estrangeiros, que já vêm de outras igrejas, já trazem uma bagagem. E eu acho que é muito dessa aceleração que muitos pressionam, porque eles viram um resultado lá e acreditam que tem que ter o mesmo resultado. Qual é qual é o meio de comunicação com vocês, ou o meio de trabalho? Pois é, porque o Eloy comentou isso, né? Que a igreja aqui está muito constituída por... E é muito comum, na verdade, agora, né? Sim. Pessoas de diferentes backgrounds. E é muito interessante isso. Vocês alinham, fazem... já são cristãos, mas tem um trabalho direcionado para cristão de outra denominação. Porque o discipulado é para o novo convertido, certo? Sim. Como é que... Mais ou menos? Sim, okay. A gente tem um tripé de vivência de igreja. Esse tripé basicamente passa pelo culto, grupo pequeno e discipulado. Culto como sendo um ambiente de adoração, de exposição da palavra. Grupo pequeno como sendo um lugar de compartilhamento, comunhão, vida de igreja. E o discipulado como sendo o ambiente de formação teológica, cristã, da vida de cada membro da igreja. Isso que se aplica a todos. Exatamente. Todos, né? Então, todo membro da Onda Dura, e obviamente que eu falo isso de forma idealizada, né? Não é todo membro que está em discipulado, mas grande parte, maioria com certeza, enfim, dos membros da Onda Dura estão em discipulado, sendo forjados e formados bíblica, teologicamente, com um foco no discipulado. Nosso discipulado, diferentemente de outros contextos, ele tem a ênfase no ensino. A ênfase dele não é de comunhão, enfim, é ensino. É pegar o material discipulado e vamos ensinar a Bíblia, ensinar a doutrina, memorizar versículo e por aí vai. Existe um tempo ou isso é de pessoa para pessoa? Existe um tempo, você diz, de duração? Sim. Não, é vitalício. Okay. Tanto é que o Eloy... Enfim, hoje. Pastor é discipulado Aquelas até 40 hoje. semanas daquele é só no início. É o primeiro material. É o primeiro material. Ok. O primeiro material nosso de discipulado hoje, inclusive, ele é o Catecismo Nova Cidade, do Tim Keller, lá, organizado pelo Tim Keller. Também na nossa. E a partir dele a gente tem aí uma série de outros 6 materiais de 52 lições cada um deles, ou seja, pega 7 materiais, 52 lições, se você for diluir férias, vai dar 10 anos de material discipulado, né? E com conteúdo bíblico, teológico, doutrinário e assim por diante. Então, isso é uma forma, eu diria, orgânica dessas coisas serem quebradas, e uma forma mais institucional é o nosso familiarizando, que é o processo de integração de novos membros. Então, todo novo membro, para ter os direitos de membro dentro da igreja, quais direitos de membro? Casar, apresentar filho, a autenticação de que ele faz parte daquela igreja, né? Ele tem que passar por essa escola de membresia, que ela é um EAD. Nesse EAD, é um EAD de 4 módulos, e os 4 módulos são 4 perguntas. A primeira pergunta é o que é o Evangelho? Então, a gente passa, enfim, um módulo de, se não me engano, 10 aulas, algo do tipo, falando sobre o que é o Evangelho, sobre o pecado, a depravação de todo homem, salvação em Jesus, a glória eterna, enfim, o que é o Evangelho. Segundo, o que é ser um cristão. Então, a gente fala sobre as virtudes e caráter de um cristão. Terceiro, o que é ser membro de uma igreja. Então, é um módulo tratando biblicamente
sobre a importância da igreja, o que é ser membro de uma igreja a partir da perspectiva bíblica, enfim. E o quarto módulo, que é ser membro da Onda Dura. E aí ali a gente fala sobre tudo que é nossa cultura, filosofia, organização, administração. Ou seja, se o membro que está entrando dentro da igreja fizer parte desse processo e assimilar aquilo que nesse processo a gente está sugerindo, ele vai chegar ao fim desse processo com os questionamentos sanados. No mínimo, ele vai entender que não é o lugar dele. E a gente, inclusive, tensiona isso, né? A nossa ideia da escola de membresia não é um abraço caloroso do tipo, fique aqui, a gente precisa de você. Mas Filtro. A gente vive dessa forma, você está disposto a viver dessa forma como igreja? Se não está, tem outras igrejas ao qual você pode servir e talvez que você vai se identificar melhor, mas a nossa forma de viver a igreja é dessa forma. Então, né, no que é ser membro da Onda Dura, por exemplo, a gente passa por toda a nossa confissão de fé. Então, se a pessoa tem alguma discordância com a nossa confissão de fé, a gente convida ela a não ser membro da nossa igreja. E, óbvio, não uma discordância mínima, né? Uma discordância importante, né? Crucial. A gente passa pela nossa administração. Então, por exemplo, eu não concordo que a administração é unificada. Então, não tem como ser parte dessa igreja, porque a gente não vai mudar porque você não concorda, entendeu? Então, passa pelo modelo de governo da igreja, como um pastor é disciplinado, quais são os caminhos da disciplina de um pastor e etc. e tal. Então, essa é uma forma de a gente filtrar. Agora, acho que minimiza muito, mas sempre vai ter pessoas, enfim, que inclusive não querem fazer parte desse processo e querem, enfim, chegar sentando na janela, né? E aí acho que é um tino pastoral, e é o que eu falo muito com os pastores da nossa igreja, de protegerem a nossa tradição, porque agora já é uma tradição. Então, proteger a nossa tradição, proteger aquilo que a gente vive como igreja, no sentido de entender que foram enviados para, obviamente, pregar o evangelho, manifestar o reino, mas para plantar uma igreja que tem uma identidade, que tem uma cultura, que tem uma confissão e por aí vai, né? Muito bom. Olha, pessoal, nós filtramos aqui palavras de excelente qualidade, muito boas. Eu agradeço pela disponibilidade, pelo tempo de vocês aqui conversando conosco. Tenho certeza que é um dos episódios aqui que se pode aprender muito, inclusive refletir muito sobre contexto bíblico e teológico também, alinhado, né, à prática ministerial e missional. De novo, muito obrigado. Espero que Deus abençoe grandemente o trabalho aqui em Porto, e não só todo o trabalho que está sendo desenvolvido na Europa, porque é uma carência, eu sempre digo, né? Para os meus membros, eu sempre menciono, olha, não esqueçam que vocês estão num dos continentes mais perigosos de se viver no mundo. Não pela violência física, mas ideológica. É o único continente que é chamado de ou nomeado como pós-cristão. Então, há muita questão mesmo que está pronta, afiada para colocar em dúvida a fé cristã, e se não houver um preparo, uma qualificação na igreja e também na sua liderança, realmente há muita coisa em jogo. E me alegro em ouvir essas coisas, sabendo que há aqui mais uma igreja, né, sólida, fiável e também que tem uma boa teologia. Então, parabéns pelo trabalho, que Deus abençoe e faça crescer e prosperar tudo que vocês têm feito até aqui e farão ainda para frente. Pessoal, muito obrigado. O episódio fica disponível nas plataformas. Depois vocês podem acompanhar lá no perfil da Céu e Terra, @ceoeterra.pt, ou então @loja Céu e Terra. Comentar também que nós temos o material do Pastor Lipão, nossa loja. Adquirimos agora, inclusive na conferência que eles fizeram. Por isso, quem quiser, é claro, eles também têm a loja, né, Onda Dura Store, não é? Quem quiser também entrar em contato diretamente com o Pastor Eloy, depois vamos deixar todo o Instagram e contato deles. Mais uma vez também agradeço por terem aceitado nosso convite. Pastor Eloy, tens aqui igrejas que certamente vão estar prontas para vos servir e vos ajudar. Muito bom. E Pastor Lipão, muito obrigado. Que seu retorno também para o Brasil seja uma bênção e continue a multiplicar igrejas saudáveis em nome de Jesus. Amém? Nome de Jesus. Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos. Amém. Tchau, tchau, gente.